Quantas dessas pessoas Deus quer curar? Todas. E nessa cidade, quantas Deus quer curar? Nesse país. E no mundo? Só que, pelo entendimento de alguns, parece que é o seguinte: Deus quer curar alguns, mas não quer curar outros. Como assim, pastor? Porque tem gente que fala assim: se for da vontade de Deus que eu seja curado, então eu serei. Então quer dizer, será que é da vontade de Deus curar ele, mas não sei se é da vontade de Deus curar a mim? E nós precisamos quebrar isso aí com o entendimento da palavra. E você vai começar a entender como é que funciona a cura, que ela está junto com a salvação, que ela está junto com a libertação, faz parte do mesmo pacote. Outra coisa que eu já vi muita gente falar, e é uma bobagem na verdade: essas igrejas que só falam de cura, que só falam disso ou falam daquilo. Meu irmão, se você vê o ministério de Jesus, Jesus andava por essa terra fazendo o quê? Onde ele passava? Curando e libertando. Ele pregava a palavra da salvação, só que Jesus não dividia a cura da salvação. Muitas vezes, inclusive, quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia assim, vá em paz, a tua fé te... Ele não dizia a tua fé te curou, ele dizia a tua fé te salvou. Porque a cura está incluída no pacote da salvação, tanto a cura quanto a libertação. Não dá para separar uma coisa da outra. E aí as pessoas acabam por religiosidade separando uma coisa da outra. Não, tem que falar de salvação, tem que buscar salvação, porque é só a cura, não sei o quê. Não, quando Deus dá a salvação para uma pessoa, Ele salva o espírito dela, mas a salvação é para o espírito, mas Ele salva o corpo. Como? Através do quê? Da cura. Até porque o nosso corpo, a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo. Então imagina, a cura é para quando, pastor? A cura é para agora. A salvação, quando acontecer, você não vai precisar de cura, porque você vai ter um corpo glorificado. Ali não vai ter mais defeitos, ali não vai ter mais enfermidades. Quando é que nós precisamos de cura? É hoje, é agora. Quem está entendendo, diga amém. Para que nós possamos glorificar a Deus no nosso corpo. E eu vou mostrar isso para você pela palavra. Vamos começar? Vamos lá para Êxodo capítulo 23, versículo 25, em nome de Jesus. Esse culto vai ser gravado, depois você pode assistir de novo, pode compartilhar com mais pessoas, e vai ser uma benção. Êxodo capítulo 23, versículo 25. Êxodo, capítulo 23, verso 25. Quem achou, diga amém. E diz assim: e servireis ao Senhor, vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti o quê? As enfermidades. Então a promessa de Deus, presta atenção aqui no pastor, ela começa aqui. Como, pastor? Começa Deus dizendo: e servireis ao Senhor vosso Deus. Meu irmão, Deus não quer ver um servo dele, quem o serve, enfermo. Jamais. Começa por aí. Se alguém decide servir a Deus, ela tem direito a essas promessas que estão aqui. Primeiro, ele diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti o quê? As enfermidades. Isso aqui, meu irmão, é uma promessa para todo servo e toda serva de Deus, todo aquele que decidiu servir a Deus. Ele vai tirar do nosso meio as enfermidades. Já tem que ser quebrado na tua mente ou no teu coração qualquer coisa que você ouviu em algum momento a respeito de a enfermidade ser algo da parte de Deus. Não tem como ser isso. Como assim, pastor? Fulano diz que está lá enfermo, mas ele sabe que Deus está provando ele com essa enfermidade, porque ele tem que aceitar a enfermidade. Uma das coisas que o Dr. T.L. Osborne, para quem não conhece o T.L. Osborne, foi um dos maiores evangelistas que já passou pela face dessa terra. Hoje ele já está com Jesus. Através dele, Deus curava cegos, enfermos, surdos, mudos. Ele ressuscitou muita gente, inclusive. E ele mostrou que aquilo que acontecia na Bíblia pode acontecer hoje também. Como, pastor? Entendendo isso aqui que a gente precisa entender. E ele fala isso, né? As pessoas que dizem assim que a enfermidade é uma disciplina de Deus, que elas têm que aceitar porque é uma aprovação,
São as mesmas que quando ficam doentes, dizem assim, Deus está me provando, mas corre para o médico para ficar curado. Para o médico fazer alguma coisa para ela parar de sentir a dor, parar de sentir o sofrimento. Aí ele fala assim, peraí, se essas pessoas acreditam de verdade que a doença, a enfermidade é uma aprovação de Deus, se elas procurarem um médico, então elas estão sendo rebeldes contra quem? Contra o Deus que colocou a enfermidade. Elas têm que suportar a enfermidade, então tem que aguentar a enfermidade, porque é uma aprovação de quem? De Deus. E não é bem assim. Ninguém, nenhum ser humano, você é pai, você que é mãe, a Bíblia diz que Deus corrige sim, Deus disciplina os seus filhos, mas Deus não precisa usar algo do diabo para isso. Ah, mas a Bíblia diz que Deus colocou enfermidade em Jó, Deus tirou de Jó a saúde dele e tal. Vê certinho lá que você vai ver se realmente foi Deus. Ao contrário, a Bíblia diz que Satanás vem na presença de Deus, quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, Deus fala para Satanás, viste meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, desvia-se do mal. E aí o Satanás fala assim, ah, Deus, é claro, o Senhor está abençoando ele em tudo, deixa eu tirar o que ele tem, para ver se ele vai continuar sendo fiel. E Deus permite, fala comigo, permitir não é colocar, é bem diferente. E por que que Deus permite? Infelizmente, muitas vezes há permissão de Deus por causa de algo que tem uma porta aberta, uma permissão, uma autorização na vida da pessoa. No caso de Jó, eu já mostrei para você que era o medo que ele tinha. Ele mesmo disse depois, o que eu temia, me veio. E o que eu receava, me aconteceu. Então o diabo, sabendo disso, dessa brecha, pediu para Deus, e Deus permitiu. Agora, Deus não quer ver nenhum dos servos dele enfermos mesmo. Aqui dentro, inclusive, tem uma promessa que ele diz que abençoaria o nosso pão e a nossa água, até o nosso alimento. E através disso, o nosso alimento nos serviria de remédio. Ele tiraria do nosso meio o quê? As enfermidades. É claro que eu estava explicando nos outros cultos que isso não isenta a nossa responsabilidade de comer certo, né? De comer as coisas certas. Por quê, pastor? Porque pelo alimento o diabo também pode entrar. Como assim? Deus me lembrou de Gênesis, onde foi o primeiro pecado. Quando foi que Satanás entrou na vida do ser humano? Por algo que ele comeu, que não deveria comer. Então não isenta a nossa responsabilidade de comer certo, de comer direito. Mas se nós comermos com a responsabilidade, sem aquele pecado, que eu até falei hoje, que às vezes a gente esquece, né? Que também é pecado, a gula, né? Ele está dizendo que tiraria do nosso meio o quê? As enfermidades, e o nosso alimento nos serviria até de remédio. Diga glória a Deus. Mas por que que Deus não quer ver os servos dele enfermos? Porque ele tem um plano para isso. Continua que você vai entender. Qual é o plano, pastor? Versículo 26, ele diz assim, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. E ele diz assim no final, preste atenção nessa parte, o número dos teus dias, o quê? Cumprirei. Irmão, eu falei disso aqui alguns dias atrás, quando nós lemos a última lição do Salmo 91, quando Deus fala para o salmista assim, e lhe darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, Deus não quer que uma doença venha e leve um servo dele antes que Deus cumpra os dias desta pessoa. Antes que Deus cumpra aquele plano, Deus tem um propósito na vida de cada um. E meu irmão, muitas pessoas, infelizmente, pela falta do entendimento, ou por outras faltas que eu vou mostrar para você hoje pela palavra, elas não estão cumprindo os seus dias, ou não estão deixando que Deus cumpra. Por quê, pastor? Porque estão aceitando a enfermidade, porque estão se conformando com a doença, porque estão se conformando com a dor, como se fosse uma coisa comum, como diz esse ditado maligno, não vai dar em parede, quer dizer, vai dar em mim doença. Ah, nessa idade todo mundo tem isso. Ah, o meu pai teve, minha avó teve. E aí com esse conformismo, com essa aceitação, acaba não se cumprindo os dias daquela pessoa. E às vezes ela parte antes da hora. Ah, pastor, mas a enfermidade levou a pessoa embora. Mas não foi o caso da pessoa que só levou embora, não. Quantos não conseguiram cumprir o plano de Deus porque a enfermidade os parou? Porque a enfermidade os paralisou. A enfermidade impede a pessoa de fazer muitas vezes o que Deus queria que ela fizesse, ou que através dela Deus queria fazer. Mas por quê, pastor? Pela falta disso aqui que nós vamos ver hoje. Eu me lembro, a Bíblia fala de um homem chamado Enéas,
que quando Pedro, se eu não me engano, fala a respeito dele, ele era um santo homem de Deus, mas jazia enfermo. Tinha um ministério, tinha um plano, Deus queria cumprir através dele, mas ele estava lá, deitado numa cama. Quando Pedro chega, mostra para ele isso aqui, mostra para ele os direitos que ele tem, diz para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, toma o teu leito e anda. Ele levanta e volta a ser útil, e volta a cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, nós precisamos entender isso aqui. Deus não quer nenhum dos seus servos enfermos. Deus quer cumprir na nossa vida os dias que Ele tem para cumprir. Diga glória a Deus. Vamos ver um pouquinho antes aí, do capítulo 23, no capítulo 15 agora. Está pertinho. Capítulo 15, versículo 26. Nós vamos ver aqui um dos nomes redentores de Deus. O que são nomes redentores? Nomes pelos quais Deus se apresenta. E um deles está aqui. Capítulo 15, versículo 26. Quem achou, diga amém. E se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus está dizendo assim: olha, eu não vou permitir nenhuma enfermidade em você, que eu permiti aonde? Lá no Egito. Por quê? Porque no seu caso, você que der ouvido à voz de Deus, você que inclinar os ouvidos aos seus mandamentos, guardar os estatutos do Senhor, Ele vai ser para você o Senhor que te sara. Eu gosto de uma tradução que fala assim, ó: eu sou o Senhor, o seu médico. Diga glória a Deus. Irmão, se você tem Deus como o Senhor que te sara, se Ele se apresenta para nós como o Senhor que nos sara, como o Senhor que é o nosso médico, como é que nós vamos acreditar que Ele vai querer que a gente fique enfermo, que a gente aceite a enfermidade? Não, não tem como. Ele se apresenta como aquele que nos sara, como aquele que é o nosso médico. Ele é o Jeová Rafá. E eu quero que você preste atenção nesse tempo aqui do verbo, que ele está dizendo assim, ó: eu era o Senhor que te sara. Ele não está dizendo eu serei o Senhor que te sara. Ele está dizendo eu sou. Ele não era. Ele não está dizendo que será. Ele está dizendo que é. Ele não muda. Ele foi lá no Egito, no tempo do Egito. Ele é hoje no meu tempo, e Ele vai ser amanhã no tempo de quem crê. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. E o que aconteceu na vida do povo de Israel vai acontecer na minha, vai acontecer na sua, vai acontecer na vida de todo aquele que crê. Diga glória a Deus. Só que eu vou te mostrar hoje, nesse primeiro capítulo, duas coisas que impedem nós de recebermos não só a promessa da cura, mas isso é genérico para qualquer promessa. Duas coisas que nos impedem de receber a promessa de Deus. Qual que é a primeira? Vamos lá para Tiago capítulo 1, versículo 5, eu vou te mostrar. Tiago capítulo 1, versículo 5. Uma das coisas que o Dr. T.L. Osborne ele fala, que eu anotei aqui, é que a mensagem bíblica de Gênesis até Apocalipse, se você observar, a mensagem da Bíblia é: se você está doente, Deus quer te curar. Amém, Jesus? Desde o Velho Testamento. Veja lá. Se você está doente, Deus quer te curar. Jesus não deixava ninguém que viesse até Ele enfermo sem ser curado. E hoje, pastor, não mudou não. Mas tem duas coisas que eu vou te mostrar que nos impede de receber as promessas de Deus, inclusive a promessa da cura. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 5. Quem achou, diga amém. Aliás, versículo 6, vamos direto para o 6. Ele diz assim, ó: peça, porém, com fé. O que é fé, pastor? É certeza, certeza absoluta. Não o que? Duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então olha para o pastor, primeira coisa que impede a gente receber a cura e as outras promessas de Deus. O que é, pastor? Chama-se dúvida. Presta atenção no que eu vou te dizer, que isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que a fé, a certeza, vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus.
Então vamos entender o contrário. A dúvida, ela vem por ouvir também. E ela vem por ouvir o quê? Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a dúvida vem por ouvir a palavra do diabo. Exatamente. Presta bem atenção no que eu vou te falar, porque eu vejo muito o diabo trabalhando assim. Meu irmão, a palavra de Deus, ela vai trazer certeza no teu coração. Toda vez que você ouvir Deus, que você ouvir a palavra, ela vai te dar certeza. Qual certeza? Por exemplo, se ouviu Deus falar, você vai ter certeza de que Ele é com você. Você vai ter certeza que você já está curado. Você vai ter certeza que Ele vai te responder. Você vai ter certeza que teu casamento vai ser salvo. Sempre que você ouvir Deus no seu coração, vai ser dada uma certeza que ninguém tira. Diga glória a Deus. Toda vez que você escutar o diabo no seu coração, será colocada uma dúvida. Se você der ouvidos ao diabo, você vai começar a duvidar que Deus é com você. Você não vai ter certeza se Deus vai te responder ou não. Você vai começar a duvidar se vai acontecer ou não. Você já não vai ter certeza se você está curado. Por quê, pastor? Se isso acontecer, foi porque você ouviu quem? O diabo. Então presta atenção, porque você está escutando o diabo e não está percebendo. Toda vez que surgir no seu coração uma dúvida, se algo vai acontecer ou não, você dê um ouvido à voz do diabo. Assim como a voz de Deus produz certeza, fé, a voz do diabo produz o quê? Dúvida. A dúvida é um material de trabalho de Satanás. A dúvida é um meio pelo qual o diabo opera. Está ouvindo o que eu estou falando? Deus opera pela fé, o diabo trabalha pela dúvida. Eu citei aqui, se eu não me engano, na semana passada, ou retrasada, quando nós falamos do último versículo do Salmo 91, algo que está lá, quer ver? Não precisa nem você abrir. Vamos lá, para Mateus capítulo 3. Quer ver isso aqui? Olha como isso é forte. Mateus capítulo 3. O versículo é o versículo 16. Ele vai colocar ali na tela, tá? Não precisa nem você abrir, que nós vamos voltar já já lá em Tiago. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Versículo 17, preste atenção, ó. E eis que uma voz da onde? Do céu. Uma voz que veio do céu, a voz de quem? Quem é que fala do céu? É a voz de Deus. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Então a voz que veio do céu, a voz que veio de Deus, disse assim de Jesus: esse é o meu filho amado. Pula para o capítulo 4, versículo 3. Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando chega lá, diz assim, ó, e chegando-se a ele o tentador, olha a primeira coisa que o diabo vai dizer, tentador é o diabo, e disse-lhe: se tu és, o quê? Então, a voz que veio de Deus colocou uma certeza no coração de Jesus: este é o meu filho amado. A voz que veio do diabo agora está tentando colocar o quê? Se tu és é o quê? Certeza? Não. Se tu és é o quê? É dúvida. Então presta atenção nisso, irmão. Hoje não mudou. Se a gente examinar a Bíblia, a gente vai ver onde a gente está perdendo a batalha. Nós estamos perdendo a guerra aí. Porque Deus vem e diz, o diabo diz assim, talvez seja, talvez não. Deus vem e diz, o diabo vem e fala assim, será que é? Deus vem e diz assim, você está curado, o diabo vem e diz, será que está curado? Está entendendo sim ou não? Toda vez que Deus vier falar, a palavra vai te encher de fé. Toda vez que vier a voz de Deus, que for de Deus, vai te encher de certeza. Você toma cuidado. Porque quando você ouvir a palavra de Deus, você vai se encher de certeza, teu coração vai encher de fé. No fundo você vai escutar uma vozinha assim, mas será que realmente é assim? Na hora repreenda, porque é o diabo. E aí que às vezes a gente acaba perdendo a batalha. Por quê? Vamos voltar lá para Tiago 1,6, onde nós estávamos. Volta lá. Onde eu pedi para você deixar marcado aí, né? Qual que é o problema da dúvida, pastor? Isso aqui, ó. Tiago 1,6. Ele diz assim: peça, porém, com fé, e não o quê? Duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Como assim? Olha, pastor, você já viu como é que é a onda do mar? Se o vento sopra para cá, a onda vai para cá. E se o vento soprar para lá? A onda vai para lá. É aquela pessoa, irmão, que uma hora tem certeza, não, Deus vai fazer, Deus vai operar. Daqui a pouco está dizendo, ai, não sei se vai acontecer, não sei se tem jeito, não. Na hora que a palavra de Deus fala, no momento que Deus vem e fala com ela pela palavra, que vem a voz do céu, ela diz, vai acontecer, Deus já me abençoou, a vitória já é minha. Aí quando ela olha para a situação, quando ela ouve alguma coisa, ela diz, ah, mas eu não sei se tem jeito, eu não sei se tem como, eu não sei se tem solução. Irmão, você não vai conseguir receber nada de Deus. Porque, olha o que Deus diz no versículo 7, dessa pessoa que crê, daqui a pouco já não crê. Uma hora tem certeza, daqui a pouco já não tem mais. Não pense tal homem. Homem está no sentido genérico, tá? É homem e mulher, tá bom, irmãs? Serve para a senhora também. Não pense tal homem e mulher que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, quem crê, mas daqui a pouco já não crê. Aquela pessoa que uma hora tá certo, daqui a pouco já está duvidando. Não vai receber de Deus nada. Você já viu como é que o missionário ora? Eu estava falando para o pessoal de manhã. O missionário, ele fala assim, ó, ele vai orar, por exemplo, por cura. Aí ele fala assim, irmão, quando eu terminar de orar, imediatamente, sem duvidar, você faz o que você não podia fazer. Se na hora que eu terminar de orar e eu falar para você, faz o que você não podia fazer, você pensar assim, se eu fizer e doer? Ele fala assim, nem faz, que você já perdeu a benção. Porque fé e dúvida não pode estar junto. Uma anula a outra. Se tiver fé, tem que ser 100% de fé. Se tiver lá 1%zinho de dúvida, acabou, você perdeu a benção. Está entendendo, sim ou não? Então ele já orienta, ele fala assim, ó, quando eu terminar de orar, você vai orar com fé. Eu pedir a você, faça agora o que você não podia fazer, sem duvidar, sem pensar duas vezes, faça. Quando as pessoas entendem, fazem, é bonito, você vê o tanto de gente sendo curada na hora. Por quê? Acontece? Acontece. E por que não acontece na minha vida, pastor? Talvez está faltando isso, você eliminar toda a dúvida. Por quê, pastor? Porque se você tem dúvida, é porque você ouviu em algum momento a voz do diabo, e no momento que entrou a dúvida, ela anulou a sua fé. Vou te dar um exemplo disso muito claro. Vamos lá para Mateus capítulo 8 agora. Mateus capítulo 8, ainda no Novo Testamento. Ainda falando a respeito da dúvida. Quem está entendendo, diga amém. Vai ser muito bom esse estudo aqui toda sexta-feira, irmão, não perde não. Deus vai falar bastante conosco. Talvez seja coisa que você já tenha ouvido algumas vezes, mas a Bíblia fala assim que é importante nós ouvirmos mais as mesmas coisas. Paulo fala assim, eu não me canso de pregar as mesmas coisas, porque isso é saúde para vós. Nós precisamos, a Bíblia fala que nós precisamos atentar para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. E o diabo hoje continua trabalhando muito com dúvida e anulando a certeza que Deus coloca pela palavra. Você sai daqui cheio de fé, chega ali na porta, você vê alguma coisa, você ouve alguma coisa, você recebe alguma notícia, você já começa a dizer, ai meu Deus, será que realmente vai acontecer? E aí é onde você perde a bênção. Escuta isso, Mateus capítulo 8, versículo 1. Quem achou aí, diga amém. Está ali na tela também. E diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Verso 2. E eis que veio um leproso. Lepra é o quê? Presta atenção, olha aqui, pastor, não conversa não. Lepra é doença, enfermidade. Até hoje existe, né? E o leproso adorou. Olha como foi a adoração do leproso. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Presta atenção aqui, olha para o pastor. Tem uma coisa que chamou muito a minha atenção no livro, quando ele fala desse versículo. Aqui, ele tem uma certeza e uma dúvida. Ele tem uma certeza e uma dúvida. Primeiro, qual que é a dúvida? Ele diz assim, ó, se quiseres. Se quiseres, podes tornar-me limpo. E qual que é a certeza, pastor? Você consegue ver qual é a certeza que ele tem? Ele diz assim, ó, presta atenção, vou ler de novo. Se quiserdes o quê? Podes tornar-me limpo. Qual a certeza que ele tem? Que Jesus
pode tornar ele limpo. Ele tem certeza que Jesus tem poder para isso. Está ouvindo, sim ou não? Esse leproso, ele tinha certeza que Jesus podia curar ele, que Jesus tinha poder, capacidade para tornar ele limpo. O que ele não tinha certeza? Se quiseres, se Jesus queria. Olha que coisa, aí o que acontece? Uma coisa ele tinha certeza, mas na outra ele tinha o quê? Dúvida. A dúvida anulou a certeza, ele não conseguia receber. Você está entendendo o que a dúvida faz? Às vezes você tem certeza que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, mas você diz, será que é da vontade de Deus? E meu irmão, é óbvio que é da vontade de Deus. Tem certas coisas que chega a ser ignorância da nossa parte, perguntar para Deus se é da vontade dEle. E se tinha alguma dúvida, Jesus vai vir para tirar a dúvida. Fala comigo assim, ó, a palavra que vem de Deus, tira a dúvida. Jesus sempre vai dar a palavra para tirar a dúvida, porque a palavra traz fé. Ele diz assim, é como se Jesus dissesse, bom, você tem certeza que eu posso, isso você não tem dúvida. Mas você não sabe se eu quero, então vou acabar com essa dúvida agora. Ele fala no versículo 3, e Jesus estendeu a mão e tocou, e disse o que é primeiro? Veja que Jesus não estendeu a mão, tocou, e ele ficou curado. Não, primeiro Jesus deu uma palavra para tirar o quê? A dúvida. Sabe por quê? Porque ainda que Jesus tocasse, se ele não tivesse certeza, ou se tivesse ainda alguma dúvida, ele não seria curado. Por isso, presta atenção, por isso é tão importante a palavra. Tem gente que não presta atenção na palavra, e depois não sabe por que não acontece. Deus não sabe por que depois não é curado. Ai pastor, põe a mão, ora aqui. Não vai adiantar, nem Jesus orou primeiro sem antes dar a palavra. Jesus viu que ainda tinha uma dúvida. Jesus viu que a dúvida ia impedir. Então Jesus estende a mão, e antes de tocar ele fala para ele, eu quero, acabou sua dúvida, agora seja limpo. E o que acontece? E logo significa imediatamente, ficou o quê? Purificado da lepra, diga glória a Deus. Então o que é que estava impedindo? Se ele tinha certeza, como a maioria tem certeza que Jesus pode fazer o milagre, o que é que estava impedindo? A dúvida. No caso, a dúvida dele, se era da vontade de Deus. E meu irmão, tem gente que tem dúvida em coisas, a respeito de coisas que não era mais para ter dúvida. Ah, será que Jesus quer me curar? Ô meu irmão, se Jesus não quisesse, ele teria vindo aqui, não teria sofrido naquela cruz, apanhado igual ele apanhou. Aquilo ali já significa para nós o quê? Eu quero. Será que Jesus quer salvar meu marido? Será que Jesus quer salvar meu filho? Ô minha irmãzinha, como não? Eu imagino Jesus lá do céu dizendo assim, meu filho, eu apanhei o tanto que eu apanhei, sofri o tanto que eu sofri, tomei chicotado tanto que eu sofri, para você ter dúvida se eu quero? É claro que eu quero. Então não tenha mais dúvida. Ah, será que Jesus quer que eu tenha uma vida próspera, uma vida abundante? Ô meu irmão, é ignorância até perguntar isso. Ou você acha que Jesus quer você passando fome, passando necessidade? Ou você acha que Jesus quer você sofrendo com essa dor? Ou você acha que Ele quer ver teu filho partindo e indo para o inferno, tua esposa partindo e indo para o inferno? Não, meu irmão, tem coisa que é claro, que Jesus já deixou a resposta, eu quero. Diga glória a Deus. Agora fala comigo assim, ó, se Ele pode, e Ele quer, quem é que vai impedir? Só você, se você duvidar. E uma coisa hoje eu quero que você entenda, para você, Ele pode e Ele quer fazer. E meu irmão, se você pegar isso, as duas certezas, tanto que Deus pode, se você não duvidar que Deus pode, se você não duvidar que Deus quer, não tem como não acontecer. Seja o que for, pode ser a cura, pode ser a libertação. Por que você não larga desse cigarro? Por que você não larga dessa bebida? Ai pastor, o dia que for da vontade de Deus, você acha que a vontade de Deus é que você ainda continue fumando? Bebendo, destruindo o seu corpo? Está faltando uma decisão sua. Você dizer, não, Jesus quer e Ele pode, então a partir de hoje eu não fumo mais. Diga glória a Deus. Jesus quer e Ele pode, a partir de hoje eu não ponho mais uma gota de álcool na minha boca. A dúvida é o primeiro vilão que impede nós de recebermos a bênção de Deus. O segundo, eu vou ser bem rapidinho agora, sabe qual é? A falta de conhecimento. Ageu capítulo 4, verso 6, é bem conhecido, aliás, Oséias 4, 6, é bem conhecido,
mas eu quero te mostrar aqui. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser abrir lá, se você abrir em Salmos, depois de Salmos vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias. Oséias capítulo 4, verso 6. Isso aqui é uma das coisas que o T.L. Osborne ele fala no livro, que me chamou muita atenção. Oséias 4, 6. Irmão, a falta do conhecimento, ela mata mais do que a doença. Ah, pastor, a pessoa foi destruída por causa do câncer. Muitas vezes não, ela foi destruída porque não tinha conhecimento para orar e não aceitar aquele câncer, para ser curado daquele câncer. Não, pastor, o casamento foi destruído é porque faltou amor. Muitas vezes não, foi destruído porque faltou conhecimento. Aquela pessoa talvez não tinha o conhecimento de crer, de entender, não entendia que Jesus podia dar um vinho novo naquele casamento. E o casamento foi destruído. Então, às vezes a gente está apontando no lugar errado. Às vezes a gente está achando que são certas coisas que destroem, quando na verdade o que destrói é a falta do conhecimento. Olha o que diz ali: o meu povo foi o quê? Destruído, porque pegou uma doença. Hã? Meu povo foi destruído, porque pegou a enfermidade. Não tinha dinheiro, não. Foi destruído, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Irmão, e é o que está acontecendo hoje. Hoje nós, eu estou me incluindo, muitas coisas estão acontecendo, sendo destruídas na nossa vida, porque falta conhecimento para nós. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas o poder de Deus. E sabe o que eu vou falar para vocês? O Espírito Santo falou comigo. Onde falta algo na sua vida hoje? Pensa aí. Aquilo que está faltando, ou naquela área onde está faltando algo para você, ali está te faltando conhecimento. E o conhecimento não é só saber. Quando eu digo conhecimento, é saber e colocar em prática. Usar esse conhecimento. Ah, eu estou sofrendo na vida financeira. Então pega a palavra de Deus e examina ela. Tudo que ela lhe fala a respeito de vida financeira. Busca conhecimento sobre vida financeira na palavra. E começa a pôr em prática. Eu duvido que vai faltar. Ah, está faltando saúde. Então pega a Bíblia e começa a estudar. Busca conhecimento a respeito do que a Bíblia fala sobre saúde. Você vai ver que não vai faltar mais saúde. Irmão, onde está faltando para nós? É porque está faltando o quê? Conhecimento. A Bíblia está dizendo. Salmo 23, 1. Todo mundo conhece. Está escrito em tudo quanto é para-choque de caminhão. Está escrito no pano de prato, está escrito nos muros. O que diz Salmo 23, 1? Se eu não souber essa, aí eu vou ficar assustado. O que diz o Senhor? E o que? Nada me faltará. Mas o que está faltando, pastor? Porque me falta conhecimento. Quando uma pessoa tem conhecimento, meu irmão, ninguém engana, ninguém tira dela. Ninguém tira de uma pessoa que conhece, só tira de uma pessoa que não conhece. Eu nunca esqueço, curso fé, primeira lição, determinação. Missionário explicando Isaías 53, 4 e 5. Põe para mim Isaías 53, 4 e 5, nós já vamos orar já. Nunca esqueci disso, irmão, foi uma das coisas que mais me marcou no meu começo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, presta atenção. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Fomos é presente, o missionário pergunta, é presente, é futuro ou é passado? É passado. Fomos sarados. Não seremos, fomos sarados. Então, para Deus, você já foi sarado, quando Jesus pelas suas feridas levou lá na cruz as suas dores e enfermidades. O missionário explica claramente, está aqui, a sua cura. E ele diz assim: irmãos, é errado você orar pedindo cura.
Eu estatolei o olho desse tamanho assim, como é que é? Não pode pedir cura? Se não, só pede que não tem conhecimento. Não estou entendendo, missionário. Aí ele falou assim, ó, Deus está dizendo assim, pelas suas feridas você já foi o quê? Sarado. Deus pegou sua cura e colocou na mesa, está aqui. Ele já deu. Aí você que não tem conhecimento, você fica aqui doente, enfermo, na miséria, enfim, dizendo, Deus me cura, Deus me dá a cura, Deus muda a minha situação. E Deus aqui desse lado dizendo, abençoado, eu já te dei, a cura está aí, eu já enviei Jesus, meu filho, Ele já levou sua doença, Ele já levou sua enfermidade, a sua Ele já levou, essa aí não é sua, você não tem mais que sofrer. E você está lá desse lado dizendo, Deus me dá, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo quanto eu estou padecendo. E Deus do outro lado dizendo, eu estou vendo, eu já te dei. Só que quando você não sabe que Deus já deu, você não tem conhecimento, a tua cura fica aqui, você continua pedindo e Deus está dizendo, eu já dei. E Deus continua dizendo que já deu e você continua pedindo. E o diabo, que não é bobo nem nada, sabe que você não tem conhecimento, que aquilo já é seu. Ele vem e mete a mãozona dele e segura para ele. Porque você não tem o quê? Conhecimento. E ele toma a sua cura e ele segura a sua cura. O dia que você descobre, quando eu descobri, isso para mim mudou muito. Missionários assim, quando você entende que Jesus já te deu a cura, e você não tem que mais ficar pedindo a Ele, mas falar agora para o demônio, que quando você não tinha entendimento, pegou a tua cura, pegou a tua saúde, e você tem que dizer para ele, ô Satanás, o negócio é com você agora. Tira a mão da minha saúde, solta a minha cura, porque se Jesus já me deu e eu ainda não recebi, é porque alguém está no meio segurando. Então tira a tua mão da minha cura. Ele vai ter que soltar e você vai receber. Quem entendeu, diga amém. Aí a coisa muda. Está entendendo, sim ou não? Aí a coisa fica diferente. Aí você não fica mais refém do diabo, porque você descobriu a verdade. Você descobriu que ele está pegando uma coisa sua, que até então você não sabia que era sua. O dia que você descobre, você fala, agora chega. Pode me dar o que é meu. E ele tem que soltar o que é seu. Quem entendeu, diga amém. Hoje nós vamos ficar por aqui. Sexta-feira que vem nós vamos continuar. Mas presta atenção, duas coisas que impedem você de receber a cura. Qual que é a primeira? A dúvida. E a segunda, a falta de conhecimento. Conhecimento você recebeu aqui agora. E a dúvida, você só vai ter se você quiser, porque você recebeu a palavra para ter fé. A palavra te encheu de fé. Não aceita a dúvida. E Deus vai operar aqui agora, como operou no culto de manhã, como operou no culto à tarde também. Vamos ficar de pé? Em nome